desejoso para ouvir o que da parte de Deus nos for mandado através do missionário Giovanni que está aqui. Então, nosso missionário, com toda a liberdade do Espírito Santo, transmitindo a poderosa palavra de Deus para nós. Louvado seja Deus. Queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria chegarmos aqui mais uma vez na congregação do albergue, sob a direção do nosso amigo, nosso irmão, pastor Edson Alves. Muito feliz em ver a irmã Agna também, mais uma vez. Trago a paz do Senhor da missionário Iari, um abraço, né? E congregamos ali em Tibiri 2 com a missionária Iari e o pastor Carlinhos, e trazemos esse abraço fraterno em nome de Jesus. Dou glória a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Kelly, que também está conosco, para a glória do nome do Senhor, e por Deus me dar essa oportunidade de mais uma vez cooperar com meu amigo pastor Edson, porque eu não sei se faltou alguma congregação, viu, Edson? Mas eu creio que em toda a escala que você entra, aleluia, Deus me dá a oportunidade de ser convidado. E isso é de muito tempo, viu, irmão? Porque eu lembro que há 14 anos atrás, 2007, Edson assumiu a congregação ali no Renascer 1, no Distrito Mecânico, e tivemos ali. Depois, Edson estava em Bola na Rede, e nós fomos ali. Louvado seja Deus. Edson estava em Mangabeira 5, Mangabeira 8, né? Mangabeira 8. Também chegamos ali, né? E por 2 vezes Deus nos dá a alegria, a oportunidade de cooperar no albergue. E essa história com Edson é muito longa, irmão. E graças a Deus que é uma história de experiência na presença do Senhor. Porque quando nós éramos jovens, e eu creio que ele vai lembrar disso, a Escola Bíblica de Jovens de 2004, ali no Templo Central em Jaguaribe, e no intervalo do estudo da manhã para a tarde, nós fomos ali nas proximidades do Bom Preço, ali da Praça Castro Pinto, e encontramos uma idosa, né? E aquela idosa, ela pedia uma ajuda para completar um remédio, porque ela estava encurvada de dor na coluna, né? E ali nós olhamos um para o outro, porque no momento a gente não tinha recurso, mas de repente nós nos lembramos daquela palavra de Atos capítulo 3 e o versículo 6, quando Pedro olha para aquele coxo na Porta Formosa, e ali ele diz: olha para nós, nós não temos prata e ouro, mas o que temos, isto te damos, em nome de Jesus, levante e anda. Louvado seja Deus. Nós usamos da autoridade do nome do Senhor, oramos por aquela mulher que antes estava encurvada pela dor, ela agora se pôs em pé, aleluia, na postura reta, louvado seja Deus, aceitou Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado naquela ocasião. Então foram oportunidades na nossa mocidade em que gastamos o nosso tempo de jovem na obra, glorificando o nome do Senhor. E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui, homens, ministros do Evangelho do Senhor, pregando e fazendo a missão que Deus, aleluia, nos comissionou fazer. Isso é motivo de muita alegria chegar em qualquer lugar em que o pastor Edson esteja e ele me convide. Louvado seja Deus, assim como está na casa de Deus, também é motivo de muita satisfação. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos aproveitar o tempo, já são 20 para as 9. Não quero me estender, mas também não posso deixar de entregar aquilo que Jesus me deu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Louvado seja Deus. Em que assim está escrito: E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vai e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Amados irmãos, talvez a leitura, pelo menos ao fazermos uma leitura superficial, não tenha logo uma correlação em que a gente possa encontrar com um culto como este de missões, mas ao desenvolver na mensagem, os irmãos vão compreender aonde nós queremos chegar. A verdade é que Elias, já exausto da sua missão e pensando que era hora de parar, mas Deus chega até ele ali em Horebe, dá pão, dá água, porque no cumprimento da nossa missão é normal nós nos fadigarmos, mas o que Deus tem para nós nem sempre é uma brisa suave ou uma mão na cabeça. O que Deus tem para nós para continuar a missão é pão e água. Aleluia, come, bebe, levanta. Aleluia, volta pelo caminho, porque os meus propósitos precisam continuar na tua vida. Os meus propósitos precisam continuar na tua vida. Uma vez que Cristo nos chamou para uma missão específica, não é à toa que ele disse na sua palavra, lá em João capítulo 15, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Então o crente, quando ele é chamado para a graça de Deus, ele não é chamado para ser simplesmente salvo e sentado, não. É necessário você produzir fruto. É necessário você, aleluia, receber a ousadia da parte de Deus. Aleluia, o poder do Espírito Santo de Deus. Porque as palavras que saem da nossa boca, está escrito em Mateus, o que vós falardes, Mateus 10, 42. Louvado seja Deus, não precisais se preocupar com o que falar, porque o Espírito Santo colocará as palavras certas na vossa boca. É o Espírito Santo que coloca. Afinal das contas, essa palavra também não é nossa palavra, é dele. O que foi nos comissionado? Pregar. Ide pregai. Ide ensinai. Mateus 28 e Marcos 16. E nós só teremos o devido descanso quando nós cumprimos a missão. E Deus manda Elias voltar pelo seu caminho, porque ele ainda tinha 3 propósitos a cumprir. A partir do versículo 15, o Senhor diz: volta pelo caminho de Damasco, unge Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel, e é onde eu quero me prender. Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Essa noite eu quero falar do caráter cristocêntrico da missão de Eliseu. Porque quando nós fazemos a leitura da Bíblia Sagrada, isso não é mistério para ninguém. Introdução à Bíblia, bibliologia, ciência da Bíblia. Quando nós fazemos uma leitura do Antigo Testamento, nós a fazemos com a lupa, com a lente do Novo. No sentido de encontrar Cristo, onde ele é citado nas passagens do Antigo Testamento. E é por isso que essa passagem me chamou a atenção. Porque Eliseu, ele apresentou um caráter cristocêntrico. Eliseu, ele tipificava, aleluia, um símbolo de Cristo no seu ministério. Na sua comissão. Porque o nosso dever, aleluia, é uma espécie de comissão. E o que quer dizer a comissão? Aleluia, missão conjunta.
Você trabalha junto. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, nós somos cooperadores de Deus. Cristo, ele cumpriu a sua missão no mundo. E uma vez que ele foi glorificado ao Pai, ele deixou para nós completar esta tremenda responsabilidade. Mas também, aleluia, ao mesmo tempo que ele nos deu essa responsabilidade, ele também nos deu uma promessa. Aquele que crê fará as obras que eu faço e as fará maiores do que eu. Deus, ele nos dá poder. Assim como ele falou em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Os discípulos alegres, porque os demônios se sujeitavam. E ele disse, porque a ordem das coisas funciona assim. Enquanto nós estivermos na comunhão, enquanto nós estivermos na linha da palavra, enquanto estivermos na vontade de Deus, o Espírito Santo nos dará ousadia, autoridade, aleluia, para sujeitar as serpentes, os escorpiões e toda a força do mal. Porque é parte do cumprimento da missão do Evangelho. E nós podemos identificar esses elementos no ministério de Eliseu. Primeiro, porque Eliseu carregava o nome de Cristo. Eliseu, traduzindo do hebraico Eliahushua, significa Deus é a tua salvação. Se fizer um recorte e deixar o Yahushua ou Joshua ou Yeshua, Yahvé é salvação. E se manifestou em quem? Jesus. Então Eliseu carregava o nome de Cristo no seu próprio nome. Isso nos traz uma lição muito importante. Você quer completar a sua missão? Você quer ter êxito na sua missão? Você quer ter bons resultados na sua missão? Você quer ter frutos na sua missão? Carrega o nome de Cristo na sua missão. Porque muita gente só quer a ousadia de pregar, muitas vezes até no sentido de se apresentar, ter projeção, ser filmado, aparecer nas redes sociais. Mas quando nós somos chamados para fazer a obra de Deus, a estrela que brilha na nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré, a estrela da manhã. Eu tenho testemunho para contar a esse respeito. Durante 2 anos e 6 meses, eu e a minha esposa estávamos em um campo de trabalho. Ali mesmo na cidade de Santa Rita, mas uma área de difícil acesso, poucas condições. Mas ali tinha a palavra. Ali tinha a presença. E eu sou feliz. Porque eu posso não ter deixado um rebanho de 300 membros. Quem chega lá, a congregação ainda continua no mesmo porte. Eu posso não ter deixado uma catedral. Mas nós deixamos uma marca. Passou por aquele lugar um homem e uma mulher de Deus. Isso é o suficiente para quando chegasse um endemoniado na igreja, a gente usasse da autoridade do Espírito de Deus, impusesse as mãos, aleluia, proclamasse está expulso em nome de Jesus, e o Espírito mal saía, louvado seja Deus, aleluia. De repente uma irmã apareceu com um diagnóstico de mioma, e ali ela sofria muito, mas nós oramos por ela, crendo no poder de Deus, e a enfermidade teve que sair, porque quando nós cumprimos a missão, é o poder de Deus em Cristo que se manifesta em nós. E é o que era manifesto no ministério de Eliseu.
Antes dele proclamar, ele tinha Cristo. Antes de nós proclamarmos, nós temos que ter Cristo. Antes de nós anunciarmos a Cristo, nós precisamos refletir a Cristo. Porque o nosso evangelho, a nossa vida, é uma carta aberta. Paulo diz a esse respeito que nós somos cartas abertas para o mundo ler. O mundo ele não quer somente o evangelho impresso. O mundo ele quer o evangelho sendo praticado, frutificando, crescendo, florescendo na minha e na sua vida. Segunda coisa. No ministério de Eliseu, ele deu uma prova de ter a mente de Cristo e atitudes transformadas. Capítulo 2, versículo 18 ao 22 do segundo livro de Reis. Depois daquele arrebatamento de Elias, em que ele recebe aquilo que pediu, a capa da autoridade, e passa o Jordão, ferindo as águas, porque a nossa fé também ela se manifesta na ação, irmão. Não é só dizer que crê, e somente no dizer que crê, querer que o céu se mova ao nosso favor, não. Ele gritou, onde está o Deus de Elias? Mas isso era dúvida, não. Ali ele estava querendo dizer que a unção que se manifestava no ministério, na missão de Elias, comece a se manifestar em mim agora. Aleluia! Eliseu, ele manifestou a sua fé, ele manifestou a sua confiança, e a unção desceu, aleluia, e a capa feriu, e o Jordão se abriu, e ele passou em seco. Aí nós chegamos no versículo 18, era necessário ele repousar em Jericó. Mas os discípulos, porque filho do profeta quer dizer discípulo, eles não queriam. Por quê? Eles disseram, a terra é boa, o lugar é bem habitável, mas tem um porém. As águas são amargas e isso faz a terra estéril. E sabe o que quer dizer isso? Água amarga quer dizer justamente a nossa falta de testemunho. A nossa falta de um bom testemunho cristão. E como é que a gente quer pregar? Como é que a gente quer ver salvação? Como é que a gente quer ver cura? Como é que a gente quer ver libertação? Se a água que está correndo dentro de nós é amarga. Mas Eliseu, ele tinha, aleluia, os frutos de um bom testemunho, de uma mente transformada em Cristo Jesus, porque quando ele diz, traz um prato novo, o prato novo ele fala a respeito de novidade de vida, ele fala a respeito de nova criatura, ele fala a respeito de novo testemunho, ele fala a respeito de tudo novo, ele fala a respeito de mente e vida renovada no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque está escrito em 2 Coríntios 5,17, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quer pregar com poder, mostre novidade de vida. Prato novo. Traz um prato novo. E um punhado de sal. Sal significa o nosso bom testemunho. Onde é que está escrito? Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Aleluia. Se o sal não tiver sabor, para nada mais presta, a não ser jogado no chão e ser pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Aleluia. Não se pode colocar uma lâmpada debaixo do alqueire e nem tampouco esconder uma cidade fortificada. Assim seja as vossas boas obras diante dos homens conhecidos, para que eles, contemplando-as, glorifiquem ao Senhor que está no céu. E como é que o homem glorifica a Deus que está no céu? Quando ele aceita Jesus mediante o meu e o seu testemunho de fé.
Porque Paulo vai dizer: ninguém confessa Cristo como Senhor se o Espírito não estiver nele. E quando é que o Espírito entra em nós? A partir de quando nós decidimos, aleluia, pelo Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Porque ele disse: alguém me ama, o meu Pai o amará, e nós iremos a ele, e nós faremos nele morada. Hoje o Espírito não somente se move em nós, ele habita em nós. Quantos Eliseus de Deus estão aqui, ou quantos querem ter a virtude de Eliseu? Levanta a tua mão, aleluia, começa a se colocar na mão de Deus, começa, aleluia, a pedir ao Senhor o fruto do Espírito, do bom testemunho, porque o céu vai se abrir e a unção vai repousar sobre a sua vida para pregar com autoridade a palavra de Deus. Porque Eliseu apresentava um caráter semelhante a Cristo Jesus. No meio da fome ele tinha pão. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42. E é o interessante porque o homem de Baal-Salisa, que era uma cidade vizinha a Gilgal, ele não tem nome, ele só chega com pão. Isso me faz lembrar daquela referência bíblica de João capítulo 6. Quando o povo, depois de uma tarde de pregação, já havia passado das horas. E se não fosse a providência de Deus, eles iam ser despedidos com fome. Aí de repente um discípulo salta e diz: tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz: traz para cá. Assim eu comparo, porque da mesma forma que nós não conhecemos o nome daquele menino, nós não conhecemos o nome daquele homem que veio de Baal-Salisa trazer os pães das primícias para o profeta de Deus. Alguém ainda saltou, só 5 pães. Foi com 5 pães e 2 peixinhos que Cristo alimentou uma multidão. Dê glória. Cinco pães para 100 homens. E pão quer dizer o que? A palavra. Não precisa de subterfúgio, não, pregue só a palavra. Não ataque assim, o senhor, a senhora. O Frei Damião, o Padre Cícero, o Frei Galvão, não ataque não. Diga, aleluia, o poder do seu Senhor através da palavra. Porque é o grande problema de muitas vezes nós não conquistarmos alma para o reino de Deus. A gente trata de atacar aquilo que eles que não conhecem adoram, mas a gente não mostra na palavra o poder do nosso Deus. Mas sabe o que é que o povo está precisando? O povo está precisando de pão. Aleluia. E pão tem a simbologia de quê? Da palavra. O pão tem a simbologia de quê? Do evangelho das boas novas. E o que é que o evangelho das boas novas traz? Aleluia. Salvação, libertação, renovação, revestimento de poder e por fim a vida eterna. Dê pão, pregue a palavra e do resto Deus se responsabiliza por você. Tem pão aí no teu cesto, tem pão aí na tua bolsa. Aleluia, se tu não tem, vai pedindo pão. Vai pedindo da parte de Deus. Aleluia, porque Ele vai te dar. E grande vai ser a obra na tua vida. E tu vai fazer a missão de Deus por onde tu passar. Sinta o pão quente do céu descendo no nosso meio essa noite. Aqui é a casa de Deus, aqui é a mesa do banquete, aqui é a mesa do pão. Coma dele e mate a fome de quem precisar. E o Deus que se responsabiliza ainda faz transbordar. Porque da mesma forma
que quando eles estavam ali em Gilgal, fartou e sobrou. Naquele grande milagre de João 6, da mesma maneira, ainda tinha cestos cheios. Ainda tinha cesto cheio que ninguém aguentava mais comer. E Deus está dizendo pela sua palavra, aleluia, eu tenho pão para dar, aleluia, eu tenho água para você distribuir aí onde você precisa. Comece a descer na minha presença, comece a pedir a ousadia do meu espírito, porque a unção de Eliseu ainda pode descer sobre nós esta noite. Mas é preciso que você tenha na sua vida o nome de Cristo, a mente renovada por Cristo, o sal do bom testemunho do Evangelho produzindo fruto na sua vida e o pão da palavra para dar. E assim você vai fazer a missão. Porque a missão não é só um dever transcultural. Ela não se restringe a ultrapassar as fronteiras. Afinal, o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra, Atos capítulo 1 e o versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, e em toda a Samaria, e até os confins da terra. Tem missionário nos confins da terra, mas Deus te chamou para povoar Jerusalém com o Evangelho da paz. E é isso que precisamos para um cumprimento da nossa comissão. Precisamos deixar mais o nosso egoísmo. Quem sabe a nossa vergonha de lado. Eu não sei falar, mas Deus diz como Jeremias, eu ponho as minhas palavras na tua boca. A gente pode dizer como Moisés, mas Senhor, eu sou pesado de língua. Quem fez a língua do homem, Moisés? Vai, então somente faz aquilo que eu te mandei fazer. Não, mas a quem eu fui mandado falar é muito poderoso. Na tua frente vai aquele que te alistou e te chamou para a guerra e deu o dom da palavra. Louvado seja Deus, fales e não te cale. Não tema, porque eu estou contigo para te ajudar. Então somente busque a unção de Eliseu, aleluia, e a ousadia do Espírito vai descer sobre você, aleluia, você vai abrir a boca, e no seu louvor, no seu cantar, no seu pregar, no seu testemunhar, a unção de Cristo vai descer, e a plenitude do Espírito vai se manifestar, e o céu vai ser povoado, e a fila do inferno saqueada, e a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. Agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe. Glória. A igreja está feliz, irmão. A igreja está feliz. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ouvir só um louvor. São 9 horas em ponto. E depois é o tempo que as crianças estão todas lá em cima, desce. Aí a gente vai orar. Tem uma criança para ser apresentada. Vamos ouvir a mocidade e as irmãs cantar junto, tá bom? Depois desse louvor, prometo os irmãos estaremos orando e terminando. Tem uma criança para ser apresentada, nós vamos apresentar hoje aqui. Quem recebeu de Deus a palavra, irmão? Quem recebeu? Glória. Xeiribicai. Isso é um despertamento para nós que somos